animismo é um tema muito, muito, muito interessante, porque mesmo que a gente vai falar aqui muito dentro do contexto da reunião mediúnica, mas mesmo para quem não é médium, não se interessa por reunião mediúnica, nunca frequentou, é o tipo da coisa que, por ser universal, a gente vai ver, em tese, todos nós podemos estar mergulhados nesse contexto ou podemos expressar algum tipo de animismo, né? Diante de influências espirituais de comunicações, tá certo? Então vamos lá, né? Voltando ao conceito, eu falei um pouco do conceito, reforçar, tá certo? O que é animismo? É, essa figura aqui é bem interessante, tá? Mas se vocês conseguem visualizar, eu acho que ela resume um pouco isso. Aqui eu tenho um médium sentado para dar uma comunicação, seja psicofonia, psicografia, e aqui eu tenho o desencarnado. O que é que acontece num processo comunicativo padrão, mediúnico? O desencarnado, ele chega pertinho do médium, rola uma conexão, vamos lembrar que não é uma incorporação, como a gente popularmente usa o nome, né? Incorporou, o espírito incorporou, né? É uma conexão, essa comunicação pode ser mais ou menos íntima, né? Mais ou menos próxima, mas é uma comunicação fluídica, e aí este desencarnado, ele passa a ter algum tipo de poder ou influência sobre o corpo físico do médium, e aí ele pode, por exemplo, com o membro escrever, com as cordas vocais falar, enfim. Né? Esse é o processo padrão. Aqui o que é que nós temos? O desencarnado não está participando da cena, e nós temos quem? O perispírito do médium, ou seja, o médium, né? O médium aqui desdobrado. Aqui eu tenho o corpo físico, esse médium desdobrou, e esse perispírito aqui que está comunicando, né? Tecnicamente, na verdade, é um processo mais interno, né? A figura é mais para vocês entenderem assim, mas é um processo mais a nível psicológico até, né? Tipo assim, esse médium, ele se comunica achando que é um espírito, mas é ele mesmo. Esse é o tal do animismo, tá certo? E aí nós temos aquela distinção, né? O fenômeno anímico é esse que eu acabei de falar para vocês, e o fenômeno mediúnico é esse que eu estava narrando no início. O fenômeno mediúnico é o processo em que um espírito desencarnado ele vai se comunicar, tá certo? Esse é o que se chama de fenômeno mediúnico, né? A palavra médium, né? Medianeiro ali, entre um plano e outro, é daí que veio a palavra, tá certo? E vale ressaltar uma coisa que eu falo muito para vocês em muitas aulas, é a diferença entre um fenômeno espectral e um fenômeno categórico. Isso fala muito dos fenômenos da natureza e se aplica aqui ao animismo, tá? A natureza, pessoal, ela é espectral. O que é que significa isso? Ela se manifesta dentro de um espectro. O espectro é como se fosse, vamos fazer uma analogia aqui, pense numa cor, tá? Vou usar o azul, que eu gosto do azul. O azul, a cor azul, não existe só uma tonalidade, né? Todos nós sabemos que as cores, elas podem ter várias tonalidades. O azul mais escuro, o azul escuro mais ou menos, o azul médio, aí tem até nomes, né? Azul marinho, azul não sei o quê, azul. Você chega, né? Teve um dia que eu fui comprar uma tinta para pintar uma parede numa loja, eu quase enlouqueci quando eu vi o catálogo. Meu Deus, como é que eu vou escolher a cor, né? Tipo assim, 1 milhão de variações, né? Bege não sei o quê, bege não sei o quê, nossa senhora, né? Assim, então é exatamente assim. A natureza ela é espectral, é como se fosse assim. Então é um tom é uma cor, né? Que pode ter vários tons. Então, os fenômenos de natureza, eles se manifestam dentro daquele tom, né? Sendo que nós, seres encarnados, na tentativa de compreender o universo, a nossa ciência, ela é alicerçada em aspectos categóricos. E precisa ser assim, porque essa é uma forma de simplificar, categorizar, é uma forma de simplificar os aspectos espectrais, né? Porque quando eu categorizo, eu crio categorias, eu consigo entender melhor e fazer as classificações. Então, daí que vem, por exemplo, as categorias do azul, né? O azul assim. Mas, na verdade, é como se fosse uma linha só, né? E que eu vou variando de tonalidade ali. Então, quando eu estou falando de animismo, o animismo também é um fenômeno de espectro. Ou seja, não existe só com animismo e sem animismo. Até porque a gente viu que sem animismo mesmo não tem, né? Mas assim, não é a questão do tudo ou nada, né? Do 0 ou 1. É dentro de um espectro. Então existem níveis de animismo dentro de um fenômeno. Então pode ter um tom de animismo mais alto, um tom mais baixo, um tom mediano, né? E aí você pode circular, um mesmo médium, ele pode apresentar ao longo da vida dele, no mesmo dia, inclusive, diferentes níveis de animismo, né? Aquela comunicação pode ter diferentes níveis de animismo, tá certo? Beleza, vamos lá. Como é que acontece o animismo, né? Vamos pensar em relação ao mecanismo, tá certo?
compreendido o conceito, vamos tentar investigar um pouquinho como é o mecanismo do animismo, tá? Fatos importantes para a gente entender o mecanismo, tá? Fato número 1, a nossa mente, nosso aparelho mental, ele nunca desliga, tá? Gravem isso. A mente nunca jamais ela desliga, ela para de funcionar. E quando eu digo mente, eu estou falando até no aspecto assim mais profundo de espírito mesmo, tá? Nosso cérebro físico ele está conectado ao cérebro espiritual, certo? E aí o cérebro, então o cérebro espiritual, que é o imortal, né? Porque o cérebro físico sim ele vai parar com a morte, tá certo? Mas a mente, né, que está alicerçada no cérebro espiritual, ela nunca desliga. Então, nós espíritos encarnados, a gente está aqui, eu estou aqui com vocês, a mente de vocês está funcionando o tempo todo. Quando vocês estão dormindo, a mente continua funcionando, né? Quando a gente desencarnar, a mente vai continuar funcionando, afinal de contas, estaremos na erraticidade. E por aí vai, tá? Então, o aparelho mental é o tipo da coisa que jamais deixa de funcionar, tá certo? Esse é o fato número 1. Fato número 2, no ato mediúnico. O encarnado não se desconecta completamente. Olha que interessante. Isso é um conceito fundamental, tá certo? Para a gente compreender a comunicação mediúnica. O encarnado, ou seja, o médium, ele não sai do corpo completamente. Tipo assim, ó, eu vou sair, viu? Ó, desencarnado vem aqui, eu vou sair do corpo, eu vou lhe emprestar, viu? Só emprestado, 2 vezes, vai e volta. Eu vou ali tomar um café e você toma conta do meu corpo. Não rola isso, tá certo? Mesmo nas comunicações assim mais intensas, as comunicações inconscientes, né? Que o médium ele atua muito pouco, mas não existe uma ruptura completa. Por quê? Porque a ruptura completa, vamos lembrar, ela só acontece numa situação, que é o desencarne, a morte do corpo físico, tá certo? Então, não acontece. E, né, que é a desconexão completa só na morte. De posse desses 2 fatos, vamos entender então esse mecanismo do animismo, tá certo? Uma analogia interessante é a coisa do computador, né? Isso é uma pergunta que se faz desde a época, assim, quando a gente começou mais fortemente, nós aqui, enquanto sociedade terrena, né? Começou a entender um pouco essa coisa de computador, começou a criar os primeiros computadores, né? Uma analogia que sempre se fez no início, né? Tipo assim, né? Na época já se conhecia um pouco mais sério, na década de 90, né? Quando o computador começou a se popularizar mais, já se conhecia um pouco como, assim, já se conhecia bastante como o cérebro funcionava. E aí se faz sempre essa analogia, né? O pessoal, o cérebro, o computador é uma espécie de cérebro e tal, o processador. Bem, quais são as analogias, né? Fazendo essa analogia para vocês entenderem algumas coisas melhor. O computador, pessoal, qualquer computador ou algo análogo a um computador, ele é um dispositivo que ele tem basicamente três aspectos ou 3 partes, não sei se é essa a palavra. Ele tem os dispositivos de entrada, ele tem um processamento e ele tem dispositivos de saída. Dispositivos de entrada justamente por onde os dados entram no computador, tá? Fazendo uma simplificação bem grosseira, tá certo? Então aqui nesse computadorzinho aqui, nós temos o teclado, tá certo? O teclado, eu estou digitando no teclado, então, eu estou informando para o computador alguns dados, algumas informações. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. Através do teclado está entrando informações no computador. Essas informações, elas dentro do computador, serão processadas e elas vão resultar em outras informações na tela. A tela é um dispositivo de saída, né? Então, a tela vai me mostrar. Então, por exemplo, quando eu digito aqui a letra K, com um documento de texto aberto, e eu digito a letra K, o meu comando do teclado vai para dentro do computador, o computador processa, ele reconhece e diz, opa, ele quer que eu escreva a letra K. E ele vai lá e escreve no papel lá em branco, né, no documento de texto. Né, isso tudo muito rápido, né? Então, veja, aí nós temos uma entrada de um dado, de uma informação, um processamento e uma saída de um dado. Grosso modo, assim, simplificação bem grosseira, o cérebro ele tem um pouco desse mecanismo. Por quê? Nós percebemos o ambiente através dos nossos órgãos dos sentidos. Por exemplo, eu estou olhando aqui para essa tela, eu estou enxergando radiação eletromagnética, as cores, né? Esses raios eletromagnéticos, essas cores, estão entrando pelo meu olho lá na minha retina. Isso é transformado num sinal elétrico, isso vai até o cérebro em determinadas regiões, isso é processado, o processador, né, análogo ao computador, e isso vai ser percebido na minha consciência, isso seria o equivalente ao dispositivo de saída, né? A consciência, vamos pensar numa tela, né? A tela do computador é minha tela mental, é o que eu estou percebendo. Então, eu estou olhando aqui para essa imagem, desse cérebro ligado ao computador, eu estou reconhecendo exatamente, eu sei exatamente o que é isso. Por quê? Porque essa informação está entrando pelo meu olho, meu cérebro está reconhecendo, ele disse, opa, isso aqui é uma imagem do cérebro, porque eu tenho outros arquivos lá, que ele compara, enfim. E aí está chegando na minha consciência, tá? Só que,
qual é a diferença, uma diferença importante nesse mecanismo de computador para o cérebro? O computador, ele consegue ser mais imparcial, porque no nosso cérebro existe uma coisa chamada emoção, e isso é o que complica tudo na vida, né? O computador, de fato, ele é muito racional, na verdade ele é só racional, o computador não tem emoção, né? O computador, né, as máquinas em geral. O computador, então, ele faz um processamento bruto, um processamento frio do dado. Então, se eu mando um dado para ele está programado para processar de uma determinada forma, que inclusive foi programado por alguém, né? E ele vai dar aquela informação. O meu cérebro não, né? Então, assim, se eu olho para uma barata e eu tenho medo de barata, aquilo ali vai ser muito assustador para mim. Mas uma pessoa que olha para a mesma barata e não tem medo de barata, aquilo para ela vai ser só uma barata. Entende? A imagem é a mesma, mas tipo, a saída da informação, né? O que chega na tela mental, né? E as informações juntas são diferentes, né? Inclusive assim, quando a gente tem muito medo de uma coisa, a gente às vezes enxerga até a coisa de forma distorcida mesmo, até em termos de imagem. E é isso que acontece no processo mediúnico, porque quem comunica, quem dá a comunicação para um espírito desencarnado não é um computador, é uma pessoa, né? É um espírito cheio com uma história de vida, com problemas psicológicos, como todos temos as nossas vulnerabilidades, com os vieses emocionais, com suas crenças. Então, tem um viés enorme aí, né? Um potencial viés. Então, essa questão, o processamento mental, ele distorce os dados originais. Então, nunca a gente pode dizer que uma informação que chega ao nosso cérebro vai ser processada da mesma forma entre as diferentes pessoas. O processamento é diferente porque tem todos esses vieses, certo? E aí é até interessante que já teve experiência de participar de congresso científico com tradução simultânea, né? Tipo assim, o cara tá lá, o cara não sabe falar português, é de outro país, e ele tá lá fazendo a apresentação dele, a palestra em inglês, por exemplo, e aí você fica com um fonezinho de ouvido e tem um intérprete, né? O cara que tá ali numa cabine ali, num local, escutando o que o palestrante está falando em inglês e ao mesmo tempo ele já vai traduzindo. Ele vai falando ali numa espécie de microfone e você, o espectador, fica escutando a voz do tradutor, né? E aí o que é interessante, né? Até mesmo numa situação como essa, e que em tese é uma situação isenta de vieses emocionais, porque, tipo assim, o papel do tradutor é traduzir exatamente o que o palestrante está dizendo. Mas até aqui você vê o viés, né? Por exemplo, eu lembro da experiência, tipo assim, o palestrante era um cara bem palhaço, assim, ele gostava de tirar onda, de brincar, fazia piada e tal, e o palestrante, o tradutor, ele não conseguia acompanhar a questão do humor, por exemplo, o cara falava um negócio rindo, mas o palestrante, ele não conseguia reproduzir esse riso, entendeu? Eu sabia que o cara tava rindo, porque eu tava olhando pro cara, o cara falando inglês ali na minha frente, eu tava com fone de ouvido, e eu escutava o intérprete falando em português, mas, tipo assim, aquela coisa mais fria, né? Mas eu sabia que aquele texto ele tava, o palestrante estava falando com entonação de engraçada, né? Então você vê que, assim, que é difícil a gente conseguir ser fidedigno quando a gente recebe esses dados, porque tem muitas variáveis em jogo. E por isso, pessoal, que o animismo é uma coisa natural, percebem? O animismo é natural por isso, porque pela própria estrutura do nosso sistema nervoso, nesse processamento de dados, então quando eu estou com um espírito aqui comigo, quer se comunicar, né? A comunicação consciente, que é a maioria dos casos, né? Vamos lembrar que é o quê? O espírito está falando comigo dentro da minha mente, eu percebo, né? Eu, médium, percebo ele falando dentro da minha cabeça. Às vezes parece até com um pensamento, e é difícil, será que é meu pensamento, será que não é? E eu tenho apenas que falar aquilo, numa psicofonia, né? Então, assim, tô aqui, tô aqui. Aí começa a escutar ou a pensar, entre aspas, né? Não, 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 não. E tá, e eu começo a falar, né? Então, assim, nesse processo de perceber o espírito falando comigo e falar, muitas vezes eu não vou conseguir ser fidedigno a esse espírito. Até a percepção, o que eu escuto do espírito, às vezes nem é exatamente o que o espírito quer dizer, já vem distorcido, né? Então, assim, existe muita influência anímica nas comunicações. E não tem nada de errado nisso, tá? Tipo assim, isso não é nada de terrível. Eu lembro que no curso de mediunidade, que eu fiz, né? Muitos de vocês acho que fizeram, estão fazendo. Era uma discussão eterna isso, né? Assim, tem aquela parte da aula prática em que o instrutor, né? Assim, que a aula prática, na verdade, lá da metade do curso para frente são reuniões mediúnicas, né? Então, assim, a equipe fica, né? A turma fica ali reunida na sala, apaga a luz ali, diminui a luz e tal, todo mundo em silêncio esperando a comunicação chegar. E eu lembro que, assim, no final a gente ia falando um pouquinho, né? Discutir um pouco como foi a reunião, e era muito isso. Tipo assim, eu, pessoalmente, eu ficava muito confuso, tá? Tipo assim, eu não me considero uma pessoa sensível mediunicamente,
mas tive umas experiências bem legais lá, diferentes, mas eu, pessoalmente, ficava muito confuso. Meu Deus do céu, será que isso é meu? Será que isso é do espírito? Será bem? Mas você fica naquele questionamento, naquela dúvida, é um negócio danado, né? Mas porque é isso, assim, o animismo, ele é uma realidade presente, tá? Inclusive, outro fator que influencia o animismo é isso aqui, ó. Animismo, ele também é proporcional à afinidade entre o médium e o espírito. O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, quanto mais afinidade existir entre o desencarnado e o médium, menos animismo tende a acontecer, porque assim, essa comunicação ela é mais fluida, né? É aquela história, é como se o desencarnado ele ficasse tão à vontade no corpo do médium que ele consegue assim expressar com mais clareza realmente o que ele quer falar, né? Então tem essa variável também, tá? A questão da afinidade. Então por isso, por exemplo, a médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, eu não sei se ela já desencarnou, um livro dela, ela escreveu muitos livros fantásticos, é uma referência boa de estudo, assim. Um livro que é muito famoso dela e realmente, assim, é um livro de referência para quem quer estudar sobre suicídio pela ótica espiritual. É o Memórias de um Suicídio, é um livro grande, né? Tipo assim, aquele livro, ela explica, né, eu acho que no início, ao longo do livro, a impressionante afinidade que rolou entre ela e o desencarnado, o Camilo Botelho, né? Que é o personagem principal lá da história, o espírito desencarnado que cometeu suicídio. Então, assim, eles tiveram uma afinidade incrível, né? E quando ela fala isso no texto, né? Qual é o pressuposto de posse dessa informação aqui? Podemos presumir que aquela psicografia, que é o livro, né? Ela é bastante fidedigna. O nível de animismo daquela psicografia ele teria a ser menor, porque rolou uma afinidade muito grande do espírito do desencarnado com o médium. É muito legal a gente observar esse fator, tá? Esse é um fator que conta bastante, tá certo? No nível de confiabilidade das informações. Muito bem, então assim, lembrar que o animismo, desde a época de Kardec, sempre foi uma munição para os opositores do espiritismo, né? Kardec discutiu muito isso, ele trabalhou muito isso, mas muito na preocupação da questão da falsificação, não exatamente do animismo em si, mas da falsificação. Mas até hoje, assim, quem não tem um conhecimento razoável do espiritismo e tem uma postura mais negacionista, né, em relação à mediunidade, vai trazer essa ideia, tipo assim, quem é que garante, né, que isso não é o próprio médium, né? Assim, até psicologicamente, sim. E a ideia é, assim, sim, existe um nível de animismo, né? Mas se você está diante de um médium que tem a razoável experiência, né? Um médium que se preocupa em estudar, um médium que se preocupa de ter uma vida equilibrada, a gente tende a crer que esse animismo ele não é um fator que atrapalhe na qualidade da comunicação. O animismo pode ser considerado um tipo de mistificação? Não, porque mistificar no contexto mediúnico significa mentir e enganar, tá? E como a gente viu, o animismo, vamos lembrar, um princípio do animismo, ele é involuntário, ele é inconsciente. Então não é o médium que diz assim, eu vou meter a mão nessa comunicação aqui, vou fazer do meu jeito, né? É tipo assim, é involuntário, tá certo? Então mistificar não, mistificar realmente se esse médium, infelizmente temos muitos casos por aí, ele finge se comunicar, finge que tem um espírito ali e começa a falar, enfim, né? E temos muitos exemplos aí no meio do mundo. E aí a mistificação, ela pode acontecer tanto entre desencarnados como também entre encarnados, né? Nas relações sociais, etc. Enfim, mas o animismo não é um tipo de mistificação, ok? Não pode ser considerado. Aqui era uma parte, pessoal, que é uma parte de um livro, tá? Aqui é um atalhozinho que vai para um PDF, que é um livro do Manuel Filomeno. Eu vou optar por não mostrar para vocês hoje, acho que a gente pode retomar até na próxima aula, bem interessante, mas é um texto um pouco longo, eu meio que ia ler mesmo com vocês, ia pedir alguém para ler comigo, assim, porque tipo, tem uma parte que é um diálogo, mas eu vou optar por não fazer hoje, acho que é tão interessante na próxima vez que eu estiver com vocês, a gente começa por aqui, preciso lembrar disso. Até com uma forma de retomar esse tema, tá bom? É bem legalzinho aqui, é um livro do Manuel Filomeno, que mostra um exemplo aí dessa relação animismo com obsessão. A gente discute isso, vamos ficar para discutir isso na próxima, tá bom?